Olá, pessoal. Eu conversei com a Daniele Rovares, ela é uma das leitoras do livro Gestão de Projetos Socioambientais na Prática, e o bate-papo foi muito bom. A gente falou sobre vários insights que ela teve ao ler o livro, as várias ferramentas e conceitos que ela se apropriou e aplicou no seu dia a dia de trabalho, algumas coisas que ela percebeu, alguns insights relevantes. Então, falei sobre tudo isso com ela e convido vocês para assistirem a gravação e conferirem o conteúdo. Um abraço. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jamile Marques. Hoje a gente vai estar aqui com a Daniele. Daniele é uma pessoa muito especial, e ela é o motivo pelo qual nós estamos aqui conversando hoje. A Daniele é uma das leitoras do livro Gestão de Projetos Socioambientais na Prática. É uma conversa, depoimento. A Daniele, como leitora, vai falar um pouco da experiência dela com o nosso livro. O nosso livro foi publicado no ano passado, no dia 22 de março do ano passado, e a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Daniele, como leitora, para colher um pouco a percepção dela sobre o livro, como ela tem aplicado o livro dela na prática, como o livro dela tem colaborado para a trajetória dela enquanto gestora socioambiental. Então, vai ser um papo muito legal. Vou fazer uma breve apresentação minha, na sequência já passo a palavra para a Dani se apresentar também, e a gente começar o bate-papo. Bom, então, meu nome é Jamile Marques, eu sou bióloga, eu sou mestre em ecologia, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho uma especialização em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio. Atualmente, eu trabalho numa empresa de consultoria, uma empresa chamada Turner Townsend, é uma empresa inglesa de consultoria. E nessa empresa também, além de ser coordenadora de projetos, eu atuo na liderança da responsabilidade corporativa da empresa no Brasil. Hoje eu vou falar muito do nosso livro, né? Do nosso livro, que é o tema aqui central do nosso debate, mas fiquem à vontade para se conectar comigo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Eu estou sempre postando conteúdo lá sobre essa temática. E agora eu já vou, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a Dani se apresentar também e a gente começar a debater sobre o livro. Dani, seja bem-vinda. Obrigada, Jamile. Antes mesmo de me apresentar, eu quero agradecer novamente o convite para essa conversa. Eu acho que, de fato, é um tema extremamente importante. Quanto mais conversas nós temos relacionadas ao compartilhamento, né, do conhecimento dentro da nossa área, melhor. A gente consegue realmente otimizar e aprender cada vez mais dentro dos processos e dos projetos socioambientais. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, né, ainda que virtualmente e não ao vivo, né, em qualquer espaço-tempo aí. Meu nome é Daniele Rovares, eu sou engenheira ambiental e sanitarista. Eu sou de Santa Catarina, fiz a minha graduação dentro da Universidade Sul de Santa e eu tenho MBA em Gestão de Projetos e Processos pelo IPOG, que eu finalizei recentemente, no final do ano passado. E há uma semana aí eu consegui minha primeira certificação, né, do Framework Scrum, como Scrum Master. Então, logo depois de ter entendido a existência das metodologias ágeis, eu de fato me aprofundei um pouquinho mais e fui atrás da certificação. Trabalho há 7 anos com consultoria ambiental também, só que muito enfocado na consultoria para empreendimentos rodoviários, para concessionárias de rodovias. Dentro desses 7 anos, eu atuei muito mais na fase de implantação desses empreendimentos, mas também tenho experiência na fase de operação, em melhoria de pavimento, em ampliação também desses empreendimentos. E atualmente eu trabalho dentro da Econatura, uma consultoria ambiental relativamente nova, nasceu ali em 2019, mas que também tem alçado aí voos bastante interessantes, não só no setor que eu me encontro de rodovias, mas também de empreendimentos eólicos, fotovoltaicos. Atualmente eu trabalho muito na gestão, no gerenciamento de compensações ambientais, gestão de contratos das equipes de gestão e supervisão ambiental, gestão de empreendimentos minerários. Então, hoje, e também presto certos apoios aí na fase anterior de licenciamento ambiental dos empreendimentos que precisam atuar ali como apoio, né, para a implantação das rodovias.
Muito legal, Dani, muito interessante. Você vê que é uma super experiência, né, Dani, que você tem, com certeza, conforme a gente foi se apresentando, tanto eu quanto você, muitos ouvintes com certeza se conectaram com a nossa história, né, com a nossa trajetória profissional. Vamos começar por aí, como é que a gente se conheceu, né, Dani? A Dani fez uma postagem que eu fiquei assim, super honrada, super feliz, super contente no LinkedIn dela, depois até a gente vai passar aqui as nossas redes sociais para vocês se conectarem com a gente. Mas a Dani fez uma postagem que me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz. Foi uma postagem onde ela colocou o livro, né, o Gestão Socioambiental, de projetos socioambientais, do lado de um livro que é um ícone, né, o Dani? E aí foi motivo de muito orgulho para mim, porque, né, imagina você ser colocada ali do lado de um super ícone, que é um ícone da gestão ágil, né, que fala muito sobre o Scrum, que é o Jeff Sutherland, e a Dani colocou ali o nosso livro do lado do livro do Jeff e comentou da importância, né, Dani? Então, eu queria primeiro te ouvir um pouco sobre como é que você tomou contato com o meu trabalho, como é que você me conheceu, né? Como é que foi esse encontro entre a gente por sua parte, né? Para mim, eu já falei que foi uma honra, né? Te conheci lá Uhum. pelaquela postagem, mas como é que foi, então, o seu encontro comigo, com o meu trabalho? Certo, então, como é uma das cadeiras que nós temos na pós de gestão de projetos e processos do IPOG é justamente o Scrum e as metodologias ágeis, e essa cadeira foi cursada logo no final do ano passado, a partir do momento que eu tomei consciência do que eram as metodologias ágeis, que até então era um conteúdo, uma temática totalmente desconhecida para mim, eu me apaixonei, literalmente, eu senti muita conexão com todos os pensamentos e conceitos atrelados, né, ao ágil. E aí, a partir desse momento, me surgiu um ponto de interrogação na cabeça, justamente no sentido de que, será que isso é aplicado na área ambiental e, principalmente, de que forma isso é aplicado na área ambiental, uma vez que a gente faz a especialização com pessoas de diversos setores, né? E nem sempre o que é ensinado nas cadeiras é tão específico, porque senão você não consegue abarcar o conhecimento compartilhado ali para todos. E quando eu fui pesquisar, para minha surpresa, existiam pouquíssimos links que atrelavam o ágil à gestão de projetos socioambientais. E um desses links era justamente um artigo seu do LinkedIn, que retratava a utilização do ágil dentro de um empreendimento com licenciamento federal e de que forma foi aplicado dentro do monitoramento de programas ambientais nesse licenciamento. Então, a partir do momento que eu entrei em contato com o artigo, né, eu já comecei a ler e comecei a te seguir para também entender se sairia dele mais, né, informações a respeito dessa união, sabe? Legal, muito legal, Dani. E o livro, como é que foi o contato com o livro? Como é que foi isso? Que você comentou de um artigo que eu postei no LinkedIn, que é uma experiência muito legal que eu desenvolvi com o ICMBio Carajás, né, do Pará. É um núcleo de gestão integrada que fica lá no Pará, numa região super importante. E desde 2020 eu fiz um trabalho que a gente chama de Agile Coaching, né, de esse coaching para aplicação da agilidade, para o desenvolvimento da gestão profissional de projetos. Então, a Dani está falando desse contexto, desse trabalho que eu desenvolvi lá com o ICMBio de 2020 até 2023 ou 2. Agora eu já me confundi, mas eu digo que eu desenvolvi, mas a gente continua desenvolvendo. Inclusive, vou fazer um spoiler aqui, Dani. Daqui a pouco está saindo um novo livro, já aproveitando para falar de um novo livro que está vindo aí, e vai tratar justamente dessa temática. E por que eu falei desse novo livro agora? Ele retrata essa parceria com o ICMBio Carajás. Então, vai ser mais uma fonte de consulta, né, na literatura, onde a gente vai conseguir perceber a relação da gestão profissional de projetos, porque é muito interessante, né, Dani? Quando a gente estuda a gestão profissional de projetos, é um novo mundo que se abre, né, de possibilidades, é um novo arranjo na nossa cabeça que se forma. Então, de novo, essa obra ela vai ter a intenção de conectar esse universo lá dos MBAs de gestão de projetos, que é um universo muito generalista, né, porque precisa atender vários profissionais, com o nosso mundo particular da gestão socioambiental. Então, a expectativa é que em novembro eu tenha mais uma obra lançada, e essa em parceria com o ICMBio Carajás e outros renomes da gestão
é ambiental pública, então já vem aí mais uma obra legal. Mas vamos falar dessa aqui que está do meu lado, que é o tema principal do nosso encontro. Vamos falar dessa aqui. Depois do artigo, como é que você conseguiu entrar em contato com essa obra aqui, que é o tema central do nosso bate-papo? Então, Jamília, a partir do momento que eu comecei a te seguir, foi bem no momento em que eu estava finalizando a pós-graduação. Eu já aplicava o Scrum na equipe que eu liderava, de gestão e supervisão ambiental, com colaboradores que eram distribuídos geograficamente e pela falta de um norte, eu estava de fato aplicando dentro do que era apresentado na literatura muito voltada para a área de software, né? E adaptando a minha realidade. Então, como eu já estava aplicando, eu com certeza eu já tinha muito bem definido qual seria o tema do meu artigo de conclusão de curso. E aí, nesse momento, você fez uma das postagens divulgando o livro. E aí eu vi, né, fui mais fui entender mais de uma forma mais aprofundada qual que era o conteúdo do livro e entendi que lá tinha também a aplicabilidade do Scrum. E aí foi nesse momento que eu comprei e fiz, né, essa consulta junto com o livro do Jeff, que você acabou de citar, para elaborar o meu artigo. E principalmente para entender se de fato o que eu estava aplicando na realidade fazia sentido também, né? E isso é uma situação muito bacana que mais para frente eu posso comentar, mas é de fato assim, ter uma fonte de consulta que consegue também validar os pensamentos que você está aplicando ali no dia a dia. Foi dessa forma que eu entrei em contato, né, com eu soube do livro, foi através de você pelo LinkedIn mesmo, e efetuei a compra e em menos de uma semana eu já estava com ele na mão. Ah, legal, legal, Dani. E já tem um tempo que você leu o livro, né? De lá para cá, Dani, quais foram as fichas que foram caindo? Você teve novos insights? Ou seja, a minha preocupação quando eu idealizei essa obra, e foi o desafio que eu coloquei aos colegas que a ela se juntou para também, né, se juntaram para também ajudar na redação, foi o desafio dela ser conectada ao mundo real. Então, a gente até diz, né, é um slogan do livro, a gente diz lá, é uma obra de gestores socioambientais para gestores socioambientais. Então, a ideia é de ser muito conectada ao dia a dia desse profissional que está no mercado, que precisa, né, ter uma boa performance, que precisa entregar bons projetos. Então, do momento em que você leu, e você já leu há um tempinho, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, qual foi mais ou menos o período que você leu e como é que você foi conectando o livro à sua realidade de trabalho até hoje? Quais fichas foram caindo? Se você teve novos insights? Como é que foi isso para você? Uhum. Sim, naquele momento, eu acho assim, do meu ponto de vista, o nosso momento atual conta muito na forma que a gente vai consolidar as informações que nós estamos lendo. Então, naquele momento, eu estava em uma realidade onde eu fazia gestão de pessoas e, dado esse fato, eu consolidei muito mais as ferramentas que atrelavam a gestão da equipe, que agregavam, que trazia esse monitoramento contínuo das atividades. E eu li ele no final do ano passado e reli agora ele no final, agora em julho, né? E aí hoje eu estou em outra realidade, onde eu não tenho uma equipe diretamente ligada a mim, só que ainda assim eu faço gestão de contratos, então eu acabo liderando por influência. E aí, nessa situação, vem alguns outros insights que naquele momento eu não tive. Por exemplo, no capítulo 2, quando é citado o diagrama de Ishikawa voltado ao entendimento da qualidade dos relatórios técnicos, é um ponto que naquele momento não tinha me chamado a atenção. Só que nesse momento, dado a minha realidade, eu estar de fato passando por essa situação de ter como um dos meus objetivos do dia a dia propiciar a melhoria dos relatórios que nós recebemos das subcontratadas, já me chamou mais a atenção, Legal, sabe? legal. Uma situação também que me chamou mais a atenção nesse sentido foi o Canvas, que foi focado, foi aplicado para avaliação de impactos para a petofauna
na Mata Atlântica, que também é uma realidade que hoje eu trago, dado que o órgão ambiental tem mudado um pouco a postura no sentido de monitoramento do atropelamento de fauna, né? Hoje não serve você apenas implantar um passa-fauna, a gente precisa de novas ações. E isso também foi me trazendo insights de que forma eu posso estar utilizando essas ferramentas, né, no meu contexto atual. Legal, legal, muito bom. Isso você trouxe com muita perfeição, né? Ou seja, o leitor, ele é influenciado pelo contexto, né? Então, é sempre recomendável que você tenha um livro ali com você e que você revisite o livro, né? Não é porque leu uma vez que nunca mais pode mexer no livro, né? Revisita o livro, porque certamente o olhar, né, que você vai ter para o conteúdo, ele é influenciado pelo seu contexto de vida, né? Como você acabou de mencionar, isso é muito legal. É como se fossem conselheiros, né? Como se na sua prateleira você tivesse ali diversos conselheiros para você ir, né, trocando ideia e relendo e pegando um pedacinho do livro daqui, um pedacinho do livro de lá e construindo a seu entendimento, porque o nosso negócio, digamos assim, né, a nossa área de atuação profissional é muito complexa, né, Dani? Então não dá para estudar uma vez e pronto, acabou, não. Você naturalmente tem que estar constantemente revisitando, e estudando e se capacitando e por aí vai. Então, muito legal o que você trouxe para a gente. E nessa linha, Dani, de capacitação, de se sentir apta, no geral, a gente busca uma leitura muito porque a gente sente falta de alguma competência, de alguma habilidade, né? Você, enquanto gestora socioambiental, você tinha alguma, você percebia alguma necessidade de entendimento que te levou a procurar o livro e a procurar adquirir o livro e ler o livro? Se você tinha alguma coisa que ainda não estava 100% confortável, que você sentia que você precisava desenvolver em termos de competência, em termos de habilidade, e isso te instigou a procurar o livro? Com certeza. Eu sempre, como eu passei, eu tenho muitos anos de experiência na parte técnica de obras de implantação rodoviária, quando eu fui para a gestão, eu me senti, preciso de fato desenvolver as minhas competências de gestão, entender de que forma eu transformo os dados que eu recebo dos meus colegas de campo em indicadores, de que forma esses indicadores eles de fato vão corresponder à realidade e vão me auxiliar na tomada de decisão futura, né? De que forma a gente principalmente otimiza também a comunicação com os demais. Como eu disse, no momento em que eu li o livro, eu tinha acabado eu estava me desenvolvendo ainda como líder, estava finalizando a minha pós em gestão de projetos e processos, então, isso tudo trazia diversos elementos para que eu aplicasse dentro daquela realidade que eu vivia ano passado. Dentro dessas realidades, eu acho que uma das reclamações mais comuns que a gente, independente da empresa que passe, escuta é a questão da falta de comunicação, né? Então, esse era um ponto que eu sempre me preocupei muito em levar para dentro da minha realidade, justamente porque a gente sabe que a comunicação ela é a palavra-chave para otimizar os processos, para manter a qualidade do ambiente de trabalho. Então, é mais do que trazer as ferramentas de gestão dentro do processo, dentro da gestão tradicional, eu também me encantei com o ágil justamente porque ele traz, né, a interação e as pessoas acima das ferramentas e processos. Então, naquele momento, eu fui trazendo todos esses elementos, tanto do livro quanto da finalização da minha pós, para dentro da realidade e aplicando, de fato, dentro desses campos de indicadores e gestão da comunicação com os demais colegas. Legal. E a Dani falou muito sobre ágil, né? No livro, a gente traz um capítulo introdutório que eu me preocupei em fazer uma abordagem geral sobre a gestão de projetos, pensando justamente nos colegas que, de repente, nunca tiveram contato com esse tema. Então, o primeiro capítulo é um capítulo que eu escrevo, e ele é generalista no sentido de trazer um overview sobre a gestão de projetos, mas no capítulo 8, aí, naturalmente, a gente fala sobre agilidade, né, os modelos de gestão, híbrido, tradicional, preditivo, preditivo, híbrido e ágil.
Mas lá no capítulo 8, que é esse que a Dani está comentando, é muito legal porque eu mostro como esse trabalho de agilidade com o ICMBio Carajás, que, veja, é uma autarquia federal, né? Ou seja, é um órgão público, né? Uma autarquia federal. Então, e aí você pensa que, por que não utilizar um framework moderno como a agilidade, o ágil, né? O Scrum, ou o Kanban, ou qualquer outro framework ou método ágil no setor público. E isso é muito legal. Porque o capítulo 8 mostra como eu fiz isso lá com eles, ou seja, como eu mostrei um cardápio para eles e eles puderam, então, escolher qual eles gostariam de utilizar. E eles, na verdade, fazem uma gestão híbrida, porque, naturalmente, para o órgão fiscalizador, né, que tem todo um regramento, você precisa ser bastante preditivo. Mas no dia a dia, nada te impede de usar a filosofia ágil, os ritos do Scrum, por exemplo. Isso a gente fez lá, e o capítulo 8 traz essa história, né? A gente conta, de fato, uma história de como a gente aplicou o Scrum em 3 projetos piloto, né? O projeto Sala, Agroextrativismo e o projeto Comunidade Vai à Floresta. Então, para o leitor que pensa, caramba, nem sei o que é agilidade. Para mim, a Daniele falou uma novidade aqui. Pronto, leia o livro, que lá no capítulo 1 e no capítulo 2 a gente faz um overview sobre essas formas de gestão. E lá no capítulo 8 você vai ver isso aplicado na prática, que é a preocupação central do nosso livro, né, Dani? A gente conseguir mostrar para o leitor não só o conceito, mas como a prática, né? É sempre essa via de mão dupla, né? Não dá para ficar só em um e só em outro. A gente precisa sempre estar mesclando a teoria e a prática. E é bacana comentar também relacionado ao modelo híbrido, porque no capítulo 4 você também demonstra de que forma você utilizou o modelo tradicional para planejar todas as questões relacionadas a custo e cronograma, e inclusive as ações relacionadas aos programas ambientais do projeto que estava, e depois para o monitoramento, aí sim foi utilizada a ferramenta. Então, isso que é Isso, muito bacana, né? A gente poder mesclar diversos formatos aí para se adaptar à nossa realidade e manter a efetividade do projeto. isso. Esse caso é um caso muito legal. O livro ele é todo baseado em fatos reais, né, gente? Não é filme, não, mas ele é todo baseado em fatos reais. Ou seja, cada capítulo ele traz uma narrativa real, né? Ou seja, para que o leitor de fato se conecte. O capítulo 4 que a Dani está falando, ele é muito interessante, porque ele fala de um atendimento a condicionante de um empreendimento portuário de grande porte que está previsto para ser construído em Espírito Santo. Então, lá a gente fala sobre a gestão das condicionantes do licenciamento ambiental desse empreendimento portuário, né, como é que a gente usou todo o know-how da gestão de projetos, tanto ágil quanto a preditiva, né, a tradicional, para a gente entregar, porque, como eu comentei, o órgão fiscalizador que concede a licença, ele tem um mindset muito preditivo. Você não pode, né, dizer que a gente vai construindo ou vai adaptando conforme. Ele não vai aceitar essa narrativa. Então, para tudo que se refere ao órgão ambiental, você tem que ser extremamente preditivo. Você tem que mostrar os estudos ambientais, o cronograma, né, todo o projeto condicionante de licença, os programas que você vai executar com muita antecedência. Então, não dá para ser 100% ágil nesse momento. Então, por isso que a gente, no capítulo 4, que é esse exemplo que a gente traz, o caso lá do Porto, do empreendimento portuário do Espírito Santo, ele é bem legal nesse sentido. Nessa ocasião, eu era gerente da socioeconomia. Em outros programas socioeconômicos, a gente tinha o gerente dos programas continentais e o gerente dos programas marinhos. E nós tínhamos um escritório de projetos que fazia toda a gestão dessa carteira para que a gente conseguisse demonstrar que o PBA do Porto estava conforme acordado com o órgão ambiental. Então, esse exemplo do capítulo 4 é um exemplo muito legal. E é a nossa preocupação central, né, Dani? Sempre conectar com a realidade, casos reais, porque foi uma dor, Dani, vou compartilhar um pouco aqui com os nossos ouvintes. Eu, enquanto estudante de gestão de projetos, né, fazendo lá minha especialização na FGV, era uma dor que eu sentia, né? Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, acho que pelo monte de X que eu falo, vocês já perceberam, né? Então eu saía da FGV e ia para o Barra Shopping, é um shopping grande que a gente tem aqui na região, né? Ia para o Barra Shopping, tem uma livraria linda, enorme,
chamada Livraria da Travessa, e lá eu ficava, assim, para lá e para cá, porque todos os livros que eram relacionados à administração, que é onde se enquadra a gestão de projetos, ficava num setor da livraria, de um lado, e aí, para o outro lado, ficavam os livros relacionados à gestão ambiental, né? Então, eu tinha que ficar indo e vindo para conseguir, ou seja, eu não tinha uma obra única que conectava esses dois mundos. E aí foi quando eu tive esse insight, né? Eu vou escrever esse livro. E aí foi quando eu tive insight de idealizar o livro e juntar esses dois universos, né? Porque, de fato, são universos que, nos MBAs que a gente faz por aí, não dá para ser específico, né? Você tem que atender um público grande. Então, você não pode ir no detalhe. E o livro vai no detalhe. Por isso que ele se torna um livro tão relevante para os profissionais da nossa área de atuação. Bom, Dani, e aí, pensando em tudo que você sentiu ao ler esse livro, né? Ler e reler, né? Você já está relendo. Qual foi o insight mais impactante que você sentiu até o momento? Olha, o insight mais impactante, que inclusive rendeu história no meu trabalho, foi o capítulo 3, quando é citado como a administração por objetivo acabou caindo em desuso, ao passo que os OKRs foram se difundindo, né? E tem uma frase lá que retrata que a vinculação desses objetivos a salários e bônus faz com que os colaboradores caiam no comodismo, visto que a inovação e o risco apresentam perigo ao recebimento desse valor adicional, né? E isso me retratou muito a uma realidade que eu vivi em uma das prestações de serviços que eu fiz, onde a empresa tinha um software para gerar não conformidades ambientais. E naquele ano em específico, existiu uma meta atrelada ao pagamento do PL, de que até o final do ano teriam que ter 100% das não conformidades encerradas. E considerando que algumas não conformidades elas são resolvidas através da elaboração de projetos, licenciamento ambiental, em alguns casos, essas não conformidades não eram resolvidas em um ano, né? Então, isso culminou em estratégias por parte da gestão para retirar as não conformidades de dentro do sistema de gestão, justamente para não existir esse perigo, não representar esse perigo no recebimento desse valor adicional no final do ano. E isso acabou impactando negativamente os indicadores naquele ano em específico, né? A gente também segrega a gestão das não conformidades, porque ao invés de estar num único sistema mais automatizado, a gente começa a também atuar de outras formas, através de reuniões, elaboração de atas, e tudo isso demanda mais tempo. Então, isso me trouxe um insight muito importante, justamente porque foi algo que eu vivenciei na pele. E mais do que isso, a proposta dos OKRs e dos KPIs também eu achei muito interessante, justamente porque une todas as metas relacionadas ao estratégico, ao ponto de gestão e ao operacional. E aí faz muito sentido você agregar todos os níveis, né, no cumprimento das metas, inclusive com esse retorno trimestral, né, e não especificamente com um espaçamento de tempo muito longo para você acompanhar esses indicadores e essas metas. Então, com certeza, esse o capítulo 3 foi o que me trouxe um insight mais significante. E detalhe, ainda que eu não esteja nesse nível de propor metas a nível estratégico, né? Mas entender que é possível a gente trabalhar também, não só top-down, mas também de baixo para cima, é realmente interessante e a gente vê que de fato é eficaz. Sobre essa temática de OKR, tem muita coisa interessante para ser dita, né? Para quem, de repente, não está familiarizado com o termo, OKR vem do inglês, né? Objective and Key Results, ou seja, objetivo e resultado-chave. E aí o que a Dani está trazendo foi uma preocupação que eu tive na hora de idealizar o livro, que foi assim,
O projeto, ele é a célula executora, é onde a ação acontece, né? É onde você vai contratar, onde você vai demitir, é onde você vai a campo, né? Onde você vai realizar. Então, ele é uma célula de ação, o projeto é isso. Mas antes dele, deve haver uma preocupação com o planejamento estratégico. Então, como o planejamento estratégico ele também é importante, e ele, na verdade, ele é anterior ao projeto, né? O projeto ele é fruto de um planejamento estratégico. Então, você vai fazer o projeto A ou o projeto B, dependendo do que está definido por estratégia. Então, eu me preocupei em colocar um capítulo no livro, e eu sei que a gente da área socioambiental muitas vezes não estuda esse conteúdo, né? Pensar em planejamento, em estratégia. Então, eu me preocupei em colocar no livro. E aí, no capítulo 3 é uma simulação de como aplicar. Eu também sei que nós temos empreendedores entre nós, né? Então, como aplicar os objetivos e resultados chaves, ou seja, essa forma de pensamento estratégico, de planejamento estratégico ágil, para organizar o ano de uma consultoria socioambiental. Então, esse caso é um caso simulado, né? Mas, de certa forma, ele traz uma conexão com a realidade. Ou seja, se você é dono de uma empresa ou trabalha para uma empresa, você vai ter a chance de seguir ali no capítulo 3 um passo a passo de como usar essa ferramenta do planejamento ágil para planejar o seu ano, né? Isso vale, como a Dani falou, né? Você não precisa ser necessariamente o líder para tomar conhecimento dessa ferramenta e utilizá-la. E o mais interessante, Dani, no capítulo 8 a gente fala um pouco sobre isso de novo, lá falando do ICMBio, porque o OKR, para vocês terem uma ideia, em 2022, eu estava numa empresa, uma grande holding, né, a maior holding de educação do Brasil na ocasião, e é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, né, onde eu dou treinamento, onde eu dou aula, é assim, você não precisa esperar que te digam o que fazer se você souber o que precisa ser feito. Então, você não precisa esperar que te digam. Se você tem conhecimento, se você sabe que aquilo é importante, faça, ainda que ninguém tenha te pedido para fazer. Então, eu tenho essa filosofia, para mim, eu procuro difundir essa filosofia através dos treinamentos. E nessa situação lá nessa empresa, eu já sabia que o OKR era importante. Então, para o meu vice-presidente, eu entreguei os meus OKRs do ano. Então, o que eu, Jamile, enquanto funcionária daquela organização, tinha como planejamento estratégico para o meu ano, à luz do que ele tinha me dito que era importante para ele. Então, ninguém precisou me dizer, eu entreguei. E aí, no ICMBio Carajás, dos últimos treinamentos que nós fizemos vários treinamentos sobre Scrum, sobre Kanban, sobre Scrumban, sobre Lean PMO. Eles sabem disso tudo lá. E eles são, de fato, diferenciados nesse quesito. E aí, um dos últimos treinamentos que nós fizemos foi sobre a OKR, ou seja, eles sempre tinham um compromisso de planejar o ano deles. E aí, no final de 2021, eu ensinei para eles o OKR, ou seja, como fazer um planejamento estratégico ágil no ano seguinte. Eles fizeram um treinamento comigo em 2021. Em 2022, eles fizeram todo o planejamento do ano de 2022 no final de 21, depois do treinamento, e fizeram usando o OKR. Fizeram usando o OKR 2022, 2023, e assim eles seguem até hoje. Então, esse caso é muito interessante porque está no livro também, lá no capítulo 8, e foi curioso porque um pouco depois, né, que eu tinha treinado eles, que eles já tinham feito planejamento do ano inteiro usando o OKR, nessa empresa, na época a maior holding de educação do Brasil, virou obrigatório que os diretores planejassem um ano com OKRs. E aí eu já tinha o meu pronto, e eu não era diretora, então eu já tinha o meu pronto. E o ICMBio também, né? Ou seja, uma autarquia federal tinha esse planejamento feito com o OKR, algo que a iniciativa privada estava pedindo depois. E olha que era a maior holding de educação do Brasil. Então é interessante ver, né, como sim, nós da gestão socioambiental podemos nos valer de todo esse arcabouço ferramental e conceitual que existe, que vem lá da administração, que vem lá da gestão empresarial, e por que não aplicar nos nossos projetos para aumentar a eficiência das nossas autarquias, das nossas secretarias, dos nossos projetos, né, individuais, por consultoria, o que for. Porque é isso, eu acredito muito que nós somos sempre
sabendo o que precisa ser feito, tem que ser feito, independentemente se foi solicitado ou não. Então, OKRs é algo que, de repente, Dani, para muitos ouvintes, vai ser a primeira vez que eles estão ouvindo isso aqui com a gente. E aí fica a dica no livro, tanto lá no capítulo 3 é o focado em OKR, mas como lá no capítulo 8 com o ICMBio Carajás, a gente fala desse ponto de diferenciação, né? Usar uma ferramenta tão nova, tão inovadora, apesar da gênese dela vir lá da Intel, né, que a gente sabe, Andy Grove, vem lá de trás, isso não é nenhuma super novidade. Se popularizou muito em função do Google, né, que utilizou os OKRs e vem utilizando até hoje. Então, o Google virou esse monstro que ele é hoje, né, gigantesco, e por isso ficou muito popular. E aí, mais para os últimos anos, as empresas também estão adotando, e por que não a autarquia federal utilizar também a favor da conservação da sociobiodiversidade, né, Dani? É isso que a gente mostra lá no capítulo 8. Muito bom. Dani, você comentou, e o livro ele realmente tem essa preocupação de trazer várias ferramentas de gestão de projetos, né, gestão profissional de projetos. E aí, qual foi a ferramenta, Dani, que mais te chamou a atenção, que você, de repente, aplicou imediatamente na sua vida, na sua empresa, para melhorar a performance das suas entregas? Olha, dentre as ferramentas que eu já tinha ouvido falar, comecei a consolidar ano passado e agora realmente eu utilizo no meu dia a dia, foi tanto o Kanban quanto também o 5W2H, né? São dois pontos que o 5W2H eu faço para gerenciar, para controlar as condicionantes ambientais dos empreendimentos que eu sou responsável, e o Kanban para organizar as minhas atividades. Além disso, eu utilizo também alguns conceitos do Scrum para dar as devolutivas, os feedbacks para os contratos que eu gerencio com relação a prazos, se foram cumpridos ou não, qualidade dos relatórios, entrega de produtos em loco ou não, né? Isso tudo eu vou internalizando dentro do meu dia a dia. Agora, especificamente, né, esse mês, eu recebi aí um novo desafio de realizar tanto planejamento quanto monitoramento de um novo licenciamento ambiental. Porque até então, nesses 7 meses que eu estou na empresa, nós não tínhamos iniciado o licenciamento, era de fato a etapa de monitoramento e de entender o andamento do licenciamento ambiental que já havia sido expedido, né, emitida a licença. Nesse momento, a gente passa agora a planejar toda a elaboração dos estudos ambientais, espeleológicos, estudos relacionados aos bens patrimoniais, materiais e imateriais, então os estudos precisam incluir EFA, para o IFAM, para a gente conseguir o licenciamento de uma jazida de cascalho. Então, nesse momento, aí sim eu vou, inclusive, me basear muito no capítulo 4, porque eu consigo tirar algumas semelhanças relacionadas ao que foi exposto no livro, por exemplo, retirar o cronograma executivo que, de fato, a gente precisa ter para gerir o contrato, entender também as medições e entender os prazos, né, relacionados ao licenciamento para que a gente consiga obter o licenciamento dentro do prazo esperado. E vou utilizar também o Scrum nesse sentido, de pegar todos os itens que foram levantados no cronograma, fazer o backlog do produto e aí, consequentemente, fazendo o backlog da sprint e fazendo as cerimônias e o andamento daí, fazendo o monitoramento das atividades entregues aí durante a sprint. Então, estou nesse momento, de fato, de organizar, de fazer essa gestão mais próxima, utilizando essas ferramentas de uma maneira mais diária, né? Com Legal, essa Dani. nova consultoria. Legal. E interessante, né, Dani, que essa tese de que o nosso universo, o universo dos projetos socioambientais, é uma tese que eu defendo, que o melhor modelo para esse universo é, de fato, a gestão híbrida. Né? Foi o que você falou, né? Um pouco da descrição que você fez agora do capítulo 4, todo o desafio que você vai ter pela frente, narra um modelo híbrido de gestão, né? Onde você vai se valer lá de um cronograma bem detalhado, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia com a sua equipe, você vai se valer de um modelo de feedback contínuo, de protagonização da equipe,
de cheque da qualidade diário, né, de avaliação do processo. Então, você percebe que é o que eu acredito, eu trago isso no livro, que o melhor modelo para a gente que atua nesse segmento é, de fato, o modelo híbrido, né, se valer do melhor desses dois universos. E aí, Dani, uma reflexão, como eu havia comentado ainda há pouco, eu entendo, eu levo a minha vida assim, se eu sei que é importante, se eu tenho conhecimento, se eu tenho informação e segurança, eu faço ainda que não seja me pedido pela minha liderança, né, pelo meu line manager. Então, pensando nisso, Dani, você enxerga que, de repente, os colegas que estão nos ouvindo, que, de repente, estão no nível técnico ainda e querem, almejam exceder a níveis gerenciais, né, de coordenação, de liderança, você enxerga que esse livro é um livro que prepara, ou seja, para uma mudança de nível hierárquico dentro de uma companhia, saindo do nível mais técnico para o nível mais gerencial? Olha, Jamileu, com certeza eu acho que sim, é um livro que ele consegue abarcar tanto as pessoas que estão almejando um nível de liderança, coordenação e gerência, quanto aqueles que já estão. Do meu ponto de vista, a gente sempre precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar. Até porque, a partir do momento que você começa a desempenhar funções de gestão estando numa cadeira mais operacional, o seu gestor já vai entender que você tem, de fato, as competências necessárias para ocupar a função. Então, eu acho que sim, é um livro que prepara o leitor para ocupar esses cargos, e inclusive leitores que já estão nesses cargos também a se desenvolverem cada vez mais. A gente sabe que dentro da área ambiental, normalmente os profissionais acabam se profissionalizando mais no técnico, né? Então, o livro ele vai na contramão disso. Então, uma pessoa que já tem um técnico muito avançado e muito desenvolvido e pega o livro para entender as ferramentas de gestão e consegue unir essas duas áreas, com certeza se torna um líder muito exemplar, né, dentro do empreendimento. Legal. E falando nisso, Dani, eu tive uma preocupação muito grande em ter uma linguagem acessível, ou seja, obviamente que eu não estou infantilizando o leitor, não é essa a proposta, mas eu tive uma preocupação, e os colegas também que compartilharam suas experiências no livro, de trazer uma linguagem acessível, ou seja, pensa naquela pessoa que de repente nunca leu uma linha sobre gestão de projetos, que é o nosso curso da graduação de biologia, por exemplo, né? Eu vim da UFRJ, por exemplo, na graduação não tive nenhum conteúdo sobre esse tema. Eu dei aula na pós-graduação do UFRJ, onde eu fiz o meu mestrado, por 5 anos, né? De 2017 até ainda há pouco tempo. Então, o que eu via os alunos me dizendo? Caramba, Jamila, isso aqui tinha que ser ensinado para a gente no primeiro dia de aula da faculdade. Né? Porque, naturalmente, a faculdade em si é um projeto que vai durar ali 4 anos e no meio do caminho tem entregas, né, que você tem que fazer. Então, eles falavam, poxa, se a gente tivesse aprendido isso aqui lá atrás... E eles também foram fonte inspiradora para essa obra, né? Você vai ver que no capítulo 2, aqueles canvas que você comentou, que vem a ideia do professor Finock, né, o Project Model Canvas, o conteúdo daqueles canvas são deles, ou seja, durante a sala de aula, ensinando a ferramenta, eu pedia que eles fizessem um exercício, o uso da ferramenta, à luz de algum projeto que estava ali na vida deles. Então, você viu lá, projeto de recuperação de fauna, projeto de horta comunitária, vários projetos vinculados a esse mundo, que é o mundo deles, é o mundo em que eles atuam. Então, a preocupação é muito de conectar, né, tanto a linguagem quanto o contexto, né? E você sentiu facilidade na linguagem? Você sentiu uma leitura fluida, fácil, ainda para quem... Você já tinha um background, né, que você vinha do MBA, mas e para quem, de repente, nunca leu uma linha? Você acha que a linguagem funcionou também no livro? Sim, com certeza. Eu acho que o livro ele traz diversos elementos para que os leitores que consolidam as informações de cada um à sua maneira consigam entender. Então, existe essa linguagem que ela não é informal, mas também é mais simplificada para realmente desburocratizar o ensino no final Uhum. das contas, né?
Além dessa linguagem, existem também os quadros, as figuras que retratam tudo que foi posto anteriormente. Então, você vê na prática, e não só na prática, porque no caso do capítulo onde tem os canvas dos seus alunos da pós-graduação, nós temos a prática e a correção. Então, mais do que apresentar o que eles fizeram, existem as correções necessárias nos campos, né? Que precisavam de alguma melhoria. Além disso, também, outra coisa que me agradou muito no livro, eu acabei não comentando com você ainda, é sobre o fato de que todos os capítulos apresentam ferramentas, softwares, né, para gestão daquela ferramenta que você está comentando. Então, por exemplo, o Planning Poker, eu só soube da existência da ferramenta pelo seu livro. Legal. Diversas outras ferramentas são sugeridas, sites são sugeridos para fazer essa gestão online. Para quem faz gestão de equipes remotamente, fica muito mais lúdico, muito mais fácil, divertido, né, fazer a gestão desses compromissos. E além disso tudo, tem a questão de que no final do capítulo tem o aprendizado na prática, né, onde a gente pode estar escrevendo ali fazendo a nossa tarefa, o nosso dever de casa. Então, isso Aham. tudo eu acho que é imprescindível para consolidar a informação. Tem gente que aprende mais na teoria, tem gente que aprende mais na prática, né? E aí o livro ele traz todos esses formatos. Legal, foi interessante você ter dito isso, Dani, porque eu preocupada, meio paulo freireanamente, né? Pensando assim, a gente é adulto, né? Então, o adulto ele tem que se preocupar em trabalhar e pagar conta, né? Falando em português assim bem claro, reto e direto. Então, sempre que eu me proponho a ensinar a estar nesse papel de mediadora, né, e tentar trazer e dialogar o conhecimento com quem está comigo, eu penso que assim, para essa pessoa é extremamente relevante que aquilo seja útil para ela de alguma maneira, e principalmente se puder, assim, no dia seguinte, né? Então, teve comigo ali um momento de ensino-aprendizagem, teve a troca, o diálogo, cara, isso precisa ser mudar a vida dela de alguma maneira, porque amanhã ela vai acordar, ela vai trabalhar, e isso tem que fazer sentido no dia dela, né? Ela vai passar 8 horas ali exercendo uma atividade laboral. Então, sempre foi muito a minha preocupação e o compromisso com quem está comigo. Você não pode sair da mesma maneira que você entrou, porque senão eu só gastei o seu tempo, né? Então, quando eu pensei no livro, muito influenciada também por outras obras que eu lia, e eu achava super interessante esse modelo de você conseguir estudar, né, ler, absorver aquele conteúdo e, ao mesmo tempo, já ali imediatamente rascunhar o que é importante para você, porque, naturalmente, Dani, em cima da sua mesa tem N projetos que não estão em cima da minha mesa. Em cima da minha mesa estão outros N projetos que são importantes para mim. Então, a preocupação que eu tive de sempre, no final de um capítulo, eu pedi aos colegas também que produzissem esse exercício, né? É que o leitor pudesse já imediatamente pensar naquele projeto que é dele, que aperta o calo dele, não o meu, né? Que aperta o calo dele, e ali prontamente já poder fazer o exercício. E aí, dali já ter dúvida, né? Porque a gente tem dúvida quando pratica. E aí reforçar esse compromisso meu aqui publicamente de estar disponível, Dani, para caso o leitor que fez o exercício está com dúvida, muito similar lá ao que eu fiz no capítulo 2 com os alunos, né? Comentar a dúvida, porque é só quando a gente coloca a mão na massa mesmo que começa a cair as fichas, né? Ah, mas peraí, é por aqui, é por ali. Então, já de novo aqui me coloco super à disposição de todos os leitores que fizeram o exercício e surgiu dúvida. É para isso que eu coloquei o exercício lá. Era para testar e ter dúvida mesmo, que é assim que a gente evolui, assim que a gente aprende. E aí, Dani, para fechar, você recomendaria esse livro para algum leitor? E se sim, para qual seria esse público-alvo de recomendação da Dani? Olha, Jamile, eu recomendaria o livro tanto para pessoas que estão na graduação ainda, quanto para recém-formados, profissionais que já estão atuando na área no nível operacional, mas que querem apresentar inovações dentro do trabalho, né? É importante a gente colocar aqui, e como você bem lembrou todo mundo, que esse é o primeiro livro
do Brasil que traz gestão de projetos socioambientais. Então, tem diversos conteúdos aqui que, se você ler, entender que faz sentido para você e começar a aplicar na sua empresa, vai ser uma ação inovadora, justamente porque pouco se fala sobre essas ferramentas dentro da nossa área, né? E, claro, com certeza, para quem é da gestão, da área de gestão, quem já está na coordenação, quem já está na gerência, eu acho que também é sempre válido estar repassando esses conhecimentos, até porque tem ferramentas que, volto a dizer, não são tão difundidas na nossa área e talvez faça sentido para as suas dores do dia a dia no trabalho. Então, com certeza, gente, eu recomendo super, como a Jamile disse, ela está super à disposição também, né? Então, mais do que ler o livro, é a gente recorrer aí a Jamile caso tenha algum questionamento sobre algum item específico. Legal, obrigada, Dani. E aí, Dani, para concluir o nosso bate-papo, você falou assim rapidamente, eu me lembrei uma passagem durante a sua fala, esse desafio do ICMBio que eu comentava anteriormente, eles fizeram uma semana de treinamento comigo. Eu tive em Carajás, de segunda a sexta, a gente fez o dia inteiro de treinamento, você imagina, né, a intensidade. Então, eu mostrei para eles assim, todo o cardápio de PMBOK, a Scrum Guide, tudo que havia à disposição deles, e aí no final a gente decidiu fazer um piloto usando o Scrum. Então, eram 3 projetos, como eu comentei, está tudo isso lá no capítulo 8, e a gente decidiu fazer um piloto para eles se apropriarem do framework, né, do Scrum. E no meio do caminho, a gente tinha a pandemia rolando, né? Então, logo eu fui para lá. Em março, dei o treinamento, acho que 2 semanas depois, lockdown. Todo mundo nas suas casas. Imagina esse desafio, né? Você falou de software, me remeteu a isso. Porque o livro retrata ainda no capítulo 8 o desafio de fazer isso remotamente. Porque no meio do caminho dessa experiência de fazer o piloto acontecer, eles se depararam com a pandemia. E aí imagina, né, cada um na sua casa, aprendendo uma forma nova de trabalho e aí remotamente. Então, no livro conta-se ainda como isso foi feito nesse desafio de aprender uma nova ferramenta remotamente. Por isso que era tão importante a gente trazer os softwares, né? Os softwares que permitem a gestão. Obviamente, e eu sempre destaco nos webinários, nas aulas e tal, que é a gestão profissional de projetos. Porque gestão de projetos, de certa forma, você vai na sorte, né? Você toca do jeito que dá, do jeito que Deus quer, você vai indo. No final, a gente reza para dar certo. Mas o que diferencia, Dani, eu, você e os outros colegas que nos ouvem, que buscaram estudar, se aprofundar, dominar, é que é profissional, é a gestão profissional dos projetos socioambientais. Isso faz toda a diferença, né? Você ter Com consciência das propósito. ferramentas, exatamente. Você ter clareza das ferramentas, dos conceitos, para que serve, como utilizar, é que te torna um profissional, não um amador, né? O amador, ele vai no seja tudo que Deus quiser. E o que você se propôs a buscar através do meu livro, através do seu MBA e com certeza das certificações que você continua buscando, é a profissionalização, é o que faz a diferença, né? Acho que um ponto também interessante de colocar é que a profissionalização ela vem através dos pilotos, né? Como você falou, você atuou nesse projeto e foi um piloto. Então, assim, a gente vai adaptando as ferramentas e tudo bem se elas não derem certo no primeiro momento. Exato. Uma coisa interessante do Scrum, já remetendo também ao mesmo capítulo, é o fato de que ele tem os seus insights no final, né? Falando, num primeiro momento, que o Scrum ele tem que se adaptar à sua realidade. Então, tá tudo bem que você não tenha uma reunião diária de 15 minutos. E isso é muito bacana. Eu trago um exemplo da equipe que eu liderava no passado. A gente tentou, no primeiro momento, fazer as reuniões de repasse das atividades em grupo, em equipe. Só que eu notei que ficava uma reunião muito morosa, porque existiam perfis de comunicação diferentes dentro da equipe.
E aí a gente adaptou, então, quando a gente ia rever tudo que era feito na semana, a gente fazia de modo individual. E aí aquilo que seria para ter o feedback geral do cliente e o planejamento a gente fazia em equipe. E isso facilitou demais, não só a comunicação fluida, mas também a retirada de dúvidas muito específicas de cada um. Porque cada um, eu também vivi nessa realidade, né, Jamile, de que eu fazia gestão e supervisão ambiental de um trecho de 540 quilômetros, que pegava São Paulo e Minas. Os supervisores ambientais que iam para o trecho, em sua grande maioria, moravam em São Paulo. Então, saíam muito cedo de casa, 7 horas antes do horário comercial, e voltavam, às vezes, muito tarde. Então, a gente não tinha essa possibilidade de fazer as reuniões diárias. E os trechos eram muito diferenciados. Um tinha unidade de conservação, o outro não tinha, um tinha serra, outro não tinha, um era CETESB, o outro era SEMAD. Então, todos esses perfis, eles, ainda que realizem as mesmas atividades, têm essas minuciosidades que não necessariamente vai ser mais adequar todo mundo, abordar com todo mundo reunido numa reunião só. Então, esse é o aprendizado realmente que fica, né? A gente ia adaptando e testando principalmente. Legal, muito bom, Dani. E isso aconteceu com a gente também lá em Carajás, né? Quando a gente foi para o remoto e a gente tinha a daily, né? Que o nome já diz, é todo dia, a conexão da internet deles era um desafio, né? Então, por consenso, a gente perdia muito tempo tentando conectar, e um caía, o outro não conseguia, isso perdia muito tempo. Então, eles optaram por entender a realidade deles, que eles iam espaçar essa daily. Essa daily não ia acontecer como sugere o framework todo dia. Então, numa semana, numa sprint de 15 dias, eles intercalavam, né? Então, eles faziam a daily intercaladamente, não era todo dia, e no final deu tudo certo, ou seja, eles conseguiram fazer as entregas que cada um dos projetos se propôs. Então, é bem isso. Quando você tem conhecimento, né, Dani, você ganha repertório. E aí o repertório te permite ser o melhor, a sua melhor versão, né, independentemente do contexto. Acho que essa é a mensagem que fica. Dani, o papo está muito bom. A gente já está chegando ao fim, né? Esse papo é um papo que renderia aí muitas horas ainda de conversa. É um livro, ele não é um livro muito extenso, mas ele é um livro muito rico de conteúdo, né? Então, cada capítulo traz uma série de ferramentas, uma série de exemplos. Então, a gente poderia aqui ficar horas conversando sobre ele, mas a gente quis realmente aqui, Dani, aproveitar um pouco da sua experiência para destacar algumas passagens do livro, né, que se conectaram muito fortemente com a sua realidade. Queria aproveitar, Dani, para convidar os nossos ouvintes que a gente vai fazer uma chamada para quem lê o livro, para quem fez contato com o livro, fez os exercícios que o livro traz, a gente vai fazer um webinar especial de discussão de cada case. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar um formulário para que vocês entrem em contato e, se quiser que o seu caso seja debatido, ou seja, o seu projeto seja debatido aqui comigo e com a Dani no webinar especial, é só submeter para a gente, que lá no mão na massa, né, naquele caso prático, que a gente sempre reserva um espaço para o livro. Se você fez e surgiu dúvida, a gente vai fazer um webinar especial com um ouvinte aqui nosso, né, com um leitor nosso, para fazer um debate sobre o caso. Então, não perca essa oportunidade, que você vai estar comigo e com a Dani aqui no próximo webinar, debatendo o seu projeto, né? Onde o calo aperta, a gente vai debater aqui juntos na comunidade de gestores. Bom, Dani, dito isso, a gente daqui a pouco vai estar com o nosso leitor aqui também debatendo o caso dele com a gente. Enquanto isso, vou passar a palavra para você fazer a sua fala final, o seu fechamento e, de novo, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente debatendo sobre o livro de uma maneira tão profunda, né? Com tanta propriedade para estar aqui conversando com a gente. Então, passo a palavra para você fazer o nosso fechamento. Jamile, eu de novo, né? Eu só tenho o que agradecer ao convite e essa troca realmente de experiências. Eu acho que esses momentos eles são imprescindíveis, né, para nossa área, para democratizar realmente o conhecimento, para que a gente consiga, inclusive, trazer também, né, a participação dos demais leitores
e começar a agregar cada vez mais outras realidades dentro da gestão de projetos socioambientais, né? Que bom seria que a gente tivesse esse grupo aí relacionado, sempre relacionando a gestão de projetos, independente de ser o tradicional ou ágil, às questões ambientais, justamente para que a gente consiga ter essa rede, né, de apoio, de entendimento, de trocas de experiência. Só quero novamente assim, agradecer. Fica o convite para todo mundo que nos ouve aí a participar dessa experiência, né? Fica o convite, inclusive, para quem ficou muito interessado no livro, já fazendo também essa parte de que comprem, né? Eu atesto, realmente é um livro muito especial, que ele é de fato uma consulta, né? Um livro que você leva para tanto para todos os lugares que você for, para você conseguir consultar aí ao longo das suas experiências profissionais. Hoje mesmo realizei uma consulta em um dos capítulos, então, caso queira me buscar também nas redes sociais, eu não tenho Instagram, mas estou à disposição no LinkedIn, né? Não tenho Instagram profissional, aliás, mas o meu LinkedIn está aí, é Daniele Rovares. E eu também fico à disposição, né, para trocar essas experiências, tirar dúvidas. Publico lá corriqueiramente no LinkedIn também, né, especificamente sobre as ágeis, mas também outras dores aí do dia a dia, né, da realidade de grandes obras de infraestrutura. Muito bom, Dani. Obrigada. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais e as suas também, Dani, para que o público que está nos ouvindo possa nos achar e trocar ideia. E sempre é isso, né? A ideia é que nós nos elevemos de forma conjunta, sempre trocando experiência. O livro tem um conjunto espetacular de autores, todos que estão na lida, no trecho, no campo, lidando com projetos, com licenciamento. Então, não são apenas as minhas histórias, mas a gente tem histórias de outros grandes gestores que estão no livro. Então, de fato, é um livro para ter e para consultar sempre, né? Ter sempre ali à mão. E, estou com dificuldade em escopo, vai lá no livro. Estou com dificuldade em cronograma, vai lá no livro. Estou com dificuldade para endereçar a qualidade, como é o seu caso agora, né? Vai lá no livro. Então, ele é um livro para você estar sempre consultando e se beneficiando dele. A gente fica, eu lá, só para fechar, contar aqui eu fiz questão, mas assim, uma questão de honra, sabe? Quase fincando a bandeirinha. Eu fiz questão de lançar o livro na Livraria da Travessa. Lembram a Livraria da Travessa? Era aquela que eu saía da FGV, ia para lá, ficava de uma ponta a outra tentando achar um livro que conectasse os dois mundos. Então, eu fiz questão. O livro foi lançado lá no ano passado e hoje é a contribuição que eu faço junto com os colegas de um livro que trata justamente esse nosso universo de uma forma profissional e bastante conceituada e instrumentalizada. E obrigada, Dani, você foi a nossa primeira leitora, né, que participa aqui do webinar com a gente. O livro está sendo amplamente consumido, isso é muito legal, mas é a primeira vez que a gente faz aqui uma sessão para ouvir, né, um leitor trazendo a sua experiência com o livro, que é isso que nos interessa, né, Dani, no final. É aquela máxima que eu falava, você não pode entrar e sair de um momento ali de ensino-aprendizagem sem mudar nada. E hoje você é uma prova de que o livro cumpriu o seu papel no mundo, né? Ele está, de fato, agregando, transformando, potencializando, auxiliando, instrumentalizando, enfim, ele está, de fato, fazendo a diferença. Muito obrigada, Dani, pelo seu momento aqui com a gente hoje. E vamos continuar essa parceria que está muito boa, né, Dani? Com certeza. Já quero o próximo webinar, né? Participem. A gente quer a caixa de entrada da Meida Jamile cheia, né, Jamile? Isso aí, isso aí. Dani, muito obrigada, viu? Fiquem todos muito bem. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.